Será que não era Deus já me advertindo? Ou será que também, de repente, este sonho agora já não é ainda um ato de misericórdia de Deus? De, olha, não espere o momento em que você realmente for descer à sepultura, porque depois que o caixão descer à sepultura, não tem mais o que fazer. Será que, então, não é Deus que está me dizendo agora que eu tenho que parar com isso que eu estou fazendo? Então eu queria que você me ajudasse. Coloque nos comentários aí, será que Deus não está realmente me trazendo isso à memória para dizer assim, olha, pare com isso. Pare com isso. Volte atrás. Não espere o momento da sepultura para você viver esta condenação, que ela é eterna. Você acredita que Deus fala com o homem por meio de sonhos? Eu vou compartilhar com vocês um sonho. E se você crê, e se você acha que os sonhos eles têm uma interpretação, eles são uma figura de alguma coisa que nós podemos interpretar ou discernir para que isso possa ser considerado nas nossas vidas, então você pode colocar aí nos seus comentários o que você entende deste sonho que eu vou compartilhar com vocês. Este sonho ele aconteceu, ele foi dado, vamos dizer assim, no início do nosso trabalho. Vocês conhecem o trabalho que nós realizamos e estamos já desenvolvendo há algum tempo. Então, logo no começo, esse sonho foi dado. E neste sonho eu sonhava com o meu próprio velório, o meu enterro. E como era? Era uma tarde, um início de tarde que estava movimentado. O meu velório ele estava movimentado ali na rua, ao redor de onde eu moro. Tudo, as coisas funcionando normalmente. Tinha polícia ali no meu velório. Tinha as pessoas. Era um enterro até que parecia bem animado. As pessoas parece que elas estavam participando de algum evento, e as pessoas estavam animadas, muita gente presente. Era um morto importante. Então eu era um morto importante e as pessoas parece que estavam animadas, né? Felizes, né? Quem sabe ali com aquele momento da minha morte, do meu sepultamento. E eu estava assistindo aquilo. O meu caixão, eu estava, né, no caixão, na sala da minha casa, mas eu estava também do lado de fora assistindo tudo e eu conversava com as pessoas. Inclusive, eu cheguei a fazer um pedido para as pessoas sobre o local, o cemitério que eu queria ser enterrado, qual seria a minha preferência. Tava tudo muito bem. E então foi avançando o dia, a tarde foi caindo, chegou a hora do enterro, do sepultamento, de fato. E então, no cemitério, depois que o caixão desceu à sepultura e os coveiros então começaram, né, a fechar ali a sepultura, eu vi as pessoas indo embora. Uma a uma, eles iam saindo, foram saindo, e eu percebi então que eu fiquei sozinho. Fiquei sozinho ali, não tinha mais ninguém, e o silêncio
era a coisa mais notável e a mais terrível que eu pude experimentar. Era aquele silêncio. Eu estava até então me sentindo muito bem acomodado naquele caixão, enquanto as pessoas estavam ali ao meu redor. Estava tudo bem, mas depois quando eu desço a sepultura e as pessoas começam a ir embora, eu me sinto, então, abandonado, me sinto sozinho, não tinha mais ninguém comigo e o silêncio era uma coisa terrível. E eu tenho pavor do silêncio, quando aquele silêncio, onde não se pode ouvir nem o barulho das folhas das árvores ou do vento, aquele silêncio absoluto, eu tenho pavor de silêncio. Então, aquele silêncio era como se fosse uma punição para quem gosta de movimento, para quem gosta de estar sempre rodeado de pessoas, para quem gosta de estar interagindo o tempo todo. Então, o silêncio era como uma punição. Era o prenúncio da minha situação ali, depois do meu sepultamento. Era a eternidade que eu teria que viver. Era o meu castigo. Era uma coisa horrível ser abandonado, ficar sozinho e em um ambiente de silêncio absoluto e de isolamento absoluto. Essa era a minha punição eterna. Então, se alguém imagina o inferno onde você vai ser castigado, né? Então o fogo é para castigar, é para trazer dor e sofrimento, então para mim bastava o silêncio. O silêncio para mim era o fogo que me afligia e que me causava o horror. Inclusive, eu até me lembro de uma situação onde alguns astronautas eles ficaram perdidos e isolados no espaço e eles relatavam que aquele silêncio era uma coisa desesperadora. Então essa era a minha punição eterna. Este seria o inferno, a minha condenação. E então, naquele momento, eu comecei a clamar, a gritar. E eu dizia: olha, mas eu servi a Cristo. Eu como se eu estivesse dizendo a Deus: oh, Deus, eu sou teu filho, eu te servi, eu servi a Cristo. Eu faço parte da igreja. Como pode uma pessoa que serviu a Deus e a Cristo agora estar passando para uma condenação eterna? Como eu posso ser condenado se eu estava te servindo, Senhor? E eu clamava, mas ninguém respondia. Não havia mais resposta. E aquele silêncio, então, ele se desenvolvia como a punição para a minha vida. Era o inferno que eu teria de passar toda a eternidade. Então eu acordei. E eu acordei e eu fiquei apavorado com aquele sonho, não consegui dormir mais. E aí o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia e naquela ânsia, sem entender exatamente, eu abri a Bíblia querendo que Deus falasse comigo. E eu abri no texto de Lamentações de Jeremias, no capítulo 2, e eu ainda coloquei o meu dedo lá no verso 19. E vocês devem saber que o livro de Lamentações de Jeremias é um relato de um juízo de Deus. No capítulo 2, especificamente, vai falar sobre o desespero sobre Jerusalém, quando Nabucodonosor, então, depois do sítio, depois do cerco, isso já na segunda fase da dominação, da incursão sobre Jerusalém, depois de um cerco onde mães viam seus filhos morrendo em seus braços,
porque eles estavam cercados, não tinham alimento, não tinham água, não tinha nada, e as crianças clamando às suas mães por algum alimento e morrendo nos seus braços. Aquela era a situação, e algumas mães, em absoluto desespero e confusão mental, chegavam até mesmo a comer os seus próprios filhos, as suas crianças. Então, o capítulo 2 de Jeremias fala deste momento de desespero. E no versículo que, então, eu coloquei o meu dedo, fala exatamente disso, né? Porque logo em seguida, então, a cidade, os muros são vazados, Nabucodonosor consegue entrar, ali há muita morte, há muita destruição, uma coisa horrorosa. E aquelas coisas que mais tinham valor para o povo começaram a ser destruídos. O templo de Jerusalém foi totalmente destruído, queimado, arrasado. O palácio do rei, tudo arrasado. Então esse era o sofrimento ali relatado no livro de Jeremias, que eu abri, e no verso 19, que eu coloquei o meu dedo, dizia exatamente isso, né? Para clamar, olha, clama aí. Clama por estas crianças que estão sendo agora, né, sofrendo este juízo, porque deram ouvidos a falsos profetas. Os pais deram ouvidos a falsos profetas. Profetas que diziam: está tudo bem, está tudo certo, né, Deus está conosco, né, e continuaram ali na sua soberba. Não prestaram atenção na mensagem de Jeremias, quando ele ainda advertia do juízo que poderia vir. E o juízo veio depois, por conta da dureza dos corações e porque eles deram ouvidos a falsos profetas. E no verso 19, então, é exatamente dizendo assim, o profeta está dizendo: clama, mas não tem mais o que fazer. Clame por estas crianças, por esta situação, não tem mais o que fazer. E tem uma relação com o sonho, porque era exatamente isso. Se naquele momento nós chegarmos ali, já não adianta mais clamar. Você pode clamar, mas ali não tem mais o que fazer. Ali agora, né, como eu contei para vocês do sonho, o silêncio, ele persegue, agora ele prossegue. Por quê? Porque este é o juízo. Esta é a condenação para o terror de quem tem medo do silêncio. O próprio silêncio é o inferno e é a condenação de quem tem medo do silêncio, do abandono, do isolamento. Esse foi o sonho. Vocês imaginam que depois deste sonho, até isso me trouxe aflição, mas eu, desconsiderei. Outras pessoas chegaram para mim e disseram: não, vamos em frente, continua o trabalho, Deus, está te chamando para fazer uma grande obra, um trabalho diferenciado aí, Deus está te chamando e tal. E as pessoas trouxeram até dons espirituais para poder dizer: não, olha, você tem um chamado e tal. E eu acabei sendo levado, por essa ilusão. E eu esqueci o sonho. E eu passei a viver, então, aquelas visões que as pessoas, que queriam que eu fizesse alguma coisa e que eles estavam me incentivando. Olha, você tomou a frente aí, agora segue. Deus agora tem um propósito na sua vida. Segue em frente. Aí as pessoas acabam te incentivando e você se esquece do sonho e passa a viver falsas profecias e segue em frente. E aí, então, todo o trabalho foi sendo desenvolvido até aqui. E vejam, ao falar sobre o texto de Cantares e fazer uma referência a uma igreja que não vai subir, que vai ficar, que vai sofrer um juízo, que não seria então arrebatada, então me veio à lembrança esse sonho,
porque ali no livro de Cantares, né, no capítulo 5, onde diz, olha, né, que o amado, eu fui abrir, mas ele já tinha ido embora, ou seja, não tinha mais o que fazer, já não tinha mais nem como clamar. E aí eu me lembrei deste sonho. E aí eu queria pedir que você, então, me ajudasse aí nos comentários. O que vocês acham? Assim, lógico, né? Eu posso ter aqui as minhas impressões, mas é sempre bom ouvir as outras pessoas, não é? É o que eu queria, que os irmãos me ajudassem. Este sonho foi dado lá quando eu estava antes de começar o trabalho. Será que era Deus me advertindo já para não fazer aquilo que estava ali já, né? Em meus planos mais ocultos? Será que não era Deus já me falando que eu iria terminar mal, sozinho, e numa condenação eterna? Será que não era Deus já me advertindo? Ou será que também, de repente, este sonho agora já não é ainda um ato de misericórdia de Deus? De, olha, não espere o momento em que você realmente for descer à sepultura, porque depois que o caixão descer à sepultura, não tem mais o que fazer. Será que, então, não é Deus que está me dizendo agora que eu tenho que parar com isso que eu estou fazendo? Então, eu queria que você me ajudasse. Coloque nos comentários aí, será que Deus não está realmente me trazendo isso à memória para dizer assim, olha, pare com isso, pare com isso. Volte atrás, não espere o momento da sepultura para você viver esta condenação, que ela é eterna. O que vocês podem me ajudar? Não é? Eu vou, agora eu vou passar para vocês, eu vou passar para vocês aqui o áudio de um acontecimento semelhante, né? Que eu assisti por acaso hoje. Eu fui levar a Roseli no mercado e enquanto ela entrou, eu fiquei esperando ela no carro por alguns minutos e quando eu abri o YouTube tinha a recomendação de um vídeo que é do seguinte canal, Mais Que Palavras ICM, é deste canal. E aí eu achei interessante porque é um vídeo, né, dá exatamente do capítulo 5 de Cantares, nos versos 3 a 6, ele diz aqui, do capítulo 5, onde fala exatamente desta passagem que a Igreja Cristã Maranata interpreta como sendo uma igreja que não sobe, uma igreja que não será arrebatada, uma igreja que no último momento vai procurar e não vai mais encontrar. Então, e neste vídeo tem uma pregação do pastor Gedeu Tigueiros neste texto. E ele vai contar esta experiência. Eu quero compartilhar com vocês, então, agora, esta experiência contada pelo pastor Gedeuti. O sonho que eu contei para vocês, que eu digo, eu tive um sonho, eu estava simplesmente trazendo para vocês o sonho que o pastor Gedeuti teve. Então, aquilo que você desejava comentar lá sobre mim, então agora você tem a oportunidade de comentar, o mesmo que você ia comentar sobre mim, eu queria que você deixasse então o seu comentário sobre o pastor Gedeuti. E eu tenho uma palavra para o pastor Gedeuti. No final eu tenho uma palavra para Gedeutigueiros, como uma palavra de Deus, uma advertência de Deus. Porque ainda há tempo, porque enquanto há vida há esperança, como diz o ditado. Nós não podemos esperar o momento de descer à sepultura. E eu posso falar com Gedeuti? Sabem por que eu posso falar com Gedeuti? Porque eu não sou uma das pessoas pagas por Gedeuti. Porque as pessoas pagas, as pessoas que têm medo de Gedeuti, eles não vão falar aquilo que Gedeuti precisa ouvir.
Então, aquelas pessoas ao seu redor que vivem do salário, eles não podem, porque eles sabem que Gedeuti, ele é um homem impetuoso. Ele, de uma hora para outra, ele demite uma pessoa e pronto, você fica sem emprego. E outras tantas pessoas que têm lá suas funções, seus cargos, igrejas bacanas, importantes, bem localizadas, onde as pessoas se sentem bem. Imagine você já assistiu diversas escolas bíblicas onde pessoas ousam dar sugestões e elas são tratadas de um modo assim como se fossem verdadeiros inimigos. Então, vou passar para vocês este sonho de Gedeuti, e depois eu tenho uma palavra para Gedeuti, porque eu posso falar, porque eu não tenho medo de Gedeuti, eu não recebo nada de Gedeuti, eu não preciso agradar Gedeuti para nada. Então eu posso falar com tranquilidade. Agora vamos escutar então o que diz o vídeo, né, deste canal Mais Que Palavras ICM. Eu chamei-o, ele não me respondeu. Meus irmãos, vou terminar. Eu me lembro, foi uma experiência que eu tive. Eu tive um sonho. Algumas vezes eu contei esse sonho. Eu sonhei que eu tinha morrido. E era um dia, naturalmente, muito movimentado. A rua da minha casa estava movimentada, tinha policial, o trânsito, eu estava, vou dizer, um morto importante. Até um enterro animado. E eu estava na sala, o povo estava lá, eu me via ali no caixão e conversava com as pessoas ali. E eu via todas as pessoas que entravam, que saíam. E eu fiz até um pedido: olha, eu quero ser enterrado no cemitério, que lá em Vila Velha, o nome, não interessa a ninguém, porque ninguém vai para lá. Então eu fiz aqui, o endereço não precisa dar. E eu queria ir para aquele cemitério. Não, eu entendi que eu ia ser atendido. Mas à tarde começou a cair. Aí chegou a hora de fechar o caixão, era a hora da partida. Eu comecei a ter uma saudade imensa de tudo. Eu sentia saudade de um carro velho que eu tinha, que às vezes precisava sair empurrado. Eu tinha saudade até dos alunos da faculdade, que eu tinha horror. Eu tinha saudade de tudo, mas principalmente da minha esposa, né? E de alguns familiares, irmãos ali. Finalmente fui levado. Chegou, a tarde estava caindo, aí colocaram lá no lugar certinho, né? Eu sei que eu me coube muito bem no caixão, estava bem acomodado. E o povo começou a ir embora. E eu fiquei sozinho. E eu caí na realidade. Eu caí num vazio, no escuro, eu não via nada. Para mim, não existia mais nada, acabou tudo, nenhuma voz, nada, um silêncio. Eu tinha horror daquele silêncio. Eu me lembro de um grupo de astronautas russos, foram 4, que foram lançados no espaço, se perderam no espaço. Eles gritavam e diziam assim: que horror, os últimos, né? Que silêncio, que coisa horrível. Nós estamos embora. Eles não voltaram mais, né? Foram naquela nave, a nave se desintegrou. Eles: que coisa horrível, que silêncio. E eu tive a sensação daquele silêncio, e o pior, eu tive a noção da eternidade. E eu dizia: e agora o negócio é aqui e nunca mais. Outra coisa, é desespero, trevas, silêncio. E eu falava, mas eu morri com Cristo. Ninguém me respondia nada. Eu morri com Deus. O Senhor vai me deixar nisso? Ninguém me respondia nada. Eu acordei desesperado, chorando. E naquela noite eu não consegui dormir mais. Nunca tinha tido experiência com a palavra. A primeira vez que fui ter, quando eu abri a palavra, naquele texto de Jeremias, diz assim: levanta-te, clama no princípio das vigílias, derrama as tuas lágrimas como o rio, né? Olha e vê isso.
pela vida dos teus filhinhos que desfalecem nas entradas das ruas. Eu não entendi nada. Eu não podia lembrar do sonho que era tão real. Eu estava, às vezes, dirigindo, lembrava, eu começava a chorar, me quebrantar, em qualquer hora, qualquer momento, e escondendo aquilo, porque eu não entendia naquilo. Que negócio é esse? Que história é essa? O tempo passou, e quando o Senhor me chamou, agora é um complemento, quando o Senhor me chamou para o ministério, de jeito nenhum, não quero nem saber disso, não, de jeito nenhum. Eu tinha parentes lá no ministério e tal, eu tinha horror àquilo. Aí o Senhor disse assim, muito bem. Eu estava aqui no Manaim, uma varanda velha que tinha aqui, quando foi entregue a visão e a revelação. Eu te quero no ministério. Não, de jeito nenhum. Aí, 24 horas de jejum, 48, quando 72, eu já estava lá muito bom. Aí, o sonho. Eu digo, ih, Senhor, pronto, estou entregue. Eu queria que o Senhor desse o sonho a pelo menos a uma dúzia aqui. É todo o desejo que eu tenho para vocês. Meus irmãos, chamei-o, não me respondeu. Não abriu, mas a porta estava fechada. Essa é a igreja que vai ficar. Pois é, essa é a igreja que vai ficar. Vocês conhecem bem, no final do Sermão do Monte, Jesus ele faz menção exatamente a esse clamor de algumas pessoas que não fizeram a vontade do Senhor, mas pensavam que estavam fazendo. Então, diz aqui, vou ler para vocês, Mateus, do capítulo 7, como vocês sabem, Sermão do Monte, no finalzinho, e ele vai dizer o seguinte, portanto, verso 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olha para os frutos, o que a pessoa está fazendo, né? Como ela está se comportando, como ela está agindo, como ela está tratando os outros. E diz assim, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, lembrem-se do sonho, olha, então, mas Senhor, eu não servi, eu não era crente, eu não estava. Mas eu morri com Cristo. Ninguém me respondia nada. Nada. Eu morri com Deus. O Senhor vai me deixar nisso? Ninguém me respondia nada. Eu acordei desesperado, chorando. Tem determinados momentos que não adianta mais, não é verdade? E eu quero dizer, então, para Gedeutigueiros, veja bem, vamos considerar o sonho, porque o sonho, quem teve foi você mesmo, foi você próprio. E antes de você começar a desenvolver este trabalho na Igreja Maranata, porque você relata que foi antes de você, então, ser levantado pastor, mas que já existiu em Maranhão, ou seja, você já deveria ter feito toda aquela confusão lá na presbiteriana, já devia ter saído com aquele grupo, então você coordenou junto com os seus parentes ali, toda aquela rebelião, e agora você está começando um trabalho novo, você não é pastor, você mesmo aqui já deixou claro que você não era pastor, e antes, então logo depois da rebelião, e antes de você, então, dar sequência neste trabalho, de aceitar um título de pastor dado por não sei quem, porque você nunca falou e nunca explicou. Então, você está dizendo aqui que chegaram lá para você com uma revelação? Não, já que você que começou tudo isso aí agora, você tem que ser um pastor. Como que não?
não é verdade? Então, mas antes disso, antes de você aceitar então esse ministério dado por não sabemos quem, Deus te deu este sonho, onde ele mostrou exatamente o dia de juízo de quem? Do seu juízo. Onde você receberia exatamente a coisa que você mais tem medo, porque você, Gedeuti, você sabe que você é uma pessoa muito medrosa. Eu já escutei você dizendo isso, que você é uma pessoa que desde pequeno sempre foi muito medroso. E você é uma pessoa muito medrosa. Me lembro dos momentos quando o medo vinha, e era natural. Crianças, né? Nós tínhamos... Eu, por exemplo, era um medroso de marca maior, então... Não é à toa que este sonho te fazia chorar tantas vezes, porque você sabia da realidade deste sonho e dos seus medos. Você tem medo de ficar sozinho, você tem medo de não estar rodeado de pessoas, e você tem medo de ser abandonado, você tem medo. Por isso você sofreu tanto, Gedeuti, quando o pastor Anchieta Carvalho se desligou. E você está vendo aí pastores após pastores se desligando, e isso te faz bradar nessas escolas bíblicas, porque esses gritos destas pessoas é a expressão de quem tem medo. Porque quando você brada, quando você mostra, você está tentando esconder a sua fragilidade, o seu medo, o seu pavor, o seu terror. Você morre de medo de ficar sozinho e está percebendo que isso está acontecendo. Você tem poucos parentes, você tem poucas pessoas que gostam de você, você tem parente seu que deseja a sua morte. E isso foi relatado num vídeo do pastor Anchieta, né, onde uma pessoa que está muito próxima de você, que tem ligação de parentesco com você, falou para o Anchieta: olha, vamos esperar, ele vai morrer logo. Você ouvir isso, pessoas desejando que você morra logo. E quando eu disse que as coisas não estavam boas, sabe o que você disse mais? Você disse assim: ora, rapaz, aguenta firme, daqui um pouco ele morre. E você ouvir isso dói, isso realmente, eu imagino. E é por isso que você grita, e é por isso que você humilha, pisa nas pessoas. Qualquer pessoa que contesta aquilo que você está fazendo, você chamou a Roseli de feiosa, você me chamou de louco, Danilson, Júnior Magalhães, processa pessoas. O Joaquim, pastor Gedeuti, Joaquim, ele começou a ser processado num momento onde ele estava numa transição comercial lá, né, saindo de uma sociedade para assumir. Ele era empregado, acabou assumindo o negócio, passando por uma situação dificílima financeira, e você o processou. E mais, ele fez um pedido no processo para que fosse lhe dada aquela gratuidade de justiça. Os seus advogados entraram para poder tirar a gratuidade de justiça dele, dizendo que ele era um empresário. E ele estava no momento mais difícil da vida dele, precisando de ajuda, até mesmo para suas necessidades básicas, porque ele tem uma filha, que ela é uma filha especial, como eu tenho, e mesmo assim, mais processo, tira a gratuidade de justiça, querendo pisar. E isso tudo, essa forma de agir, essa forma autoritária de brado, isso é para esconder a sua fraqueza. Porque você é uma pessoa muito fraca, então você precisa de gritar. Pessoas fracas, frágeis, precisam de mostrar força, poder e autoridade de alguma forma. Então, os brados muitas vezes estão escondendo os seus terrores, e você tem um terror, você é medroso, você tem muito medo de ficar sozinho, de ser abandonado, e este sonho, se veio de Deus, e você acredita que veio de Deus, Deus estava falando: olha, o seu juízo é em cima daquilo que você mais tem medo, do silêncio, de ser abandonado, de ser esquecido e de viver uma eternidade numa punição exatamente daquilo que você mais teme, que é o silêncio. Você tem saudades das pessoas, mas elas... Vejam, naquele tempo, você diz, tinha saudades, a pessoa que eu mais sentia saudade era da minha esposa. Sua esposa ainda estava viva.
E hoje a sua esposa não está mais com você. Eu imagino a dor que você sente. Porque eu me coloco no seu lugar. Me coloco no seu lugar. E isso realmente deve ser uma coisa muito terrível. E Deus mostrou para você que a coisa que você mais temia, a coisa que você mais tem medo, era aquilo que você poderia sofrer no final da sua vida. Mas será que Deus estava te advertindo para que você não fizesse o que você andou fazendo? Tantas pessoas machucadas, tantas pessoas feridas, tantas pessoas humilhadas, tantas pessoas desprezadas, tantas pessoas exploradas. E hoje tantas pessoas processadas, pessoas sem condições financeiras tendo que encarar processo judicial, donas de casa. E isso é como a situação lá de Jeremias. Olha, o cerco fechado, o desespero, você é insensível. Mas clame a Deus, quem sabe, não é? Ainda Deus ter te preservado por tanto tempo e com saúde e com uma mente ainda impressionante, com um raciocínio muito bom, com a capacidade de entender as coisas, de compreender. Por que não se arrepender? Porque Deus deu esse sonho lá no início, antes de você cair nesta conversa de que Deus estava revelando para você ser pastor. Quem foi esta pessoa que colocou isso na sua cabeça? Tive uma visão aqui, Deus está te chamando. Ora, mas Deus tinha falado com você mesmo por meio de um sonho. E você não levou isso em consideração ou largou para lá? Agora você se lembra quando você dá aula sobre cantares? Você se lembra dessa situação? Você consegue perceber o que está acontecendo hoje com você e do que está às portas da sua vida? Você não consegue considerar isso? Eu posso, Gedeuti, te falar isso. Não te devo nada, não é? Ao contrário, você me deve, você já me deu muito prejuízo. Ao todo, eu, Roseli, Igreja Celeiro, são 19 processos. Então você já tentou nos desmoralizar o tempo todo fazendo isso, processando, nos dando prejuízos, mas eu não devo nada e eu posso falar para você com toda tranquilidade e posso falar com você sem ódio. Porque se eu estou gravando este vídeo aqui é porque eu ainda acredito que haja esperança, que você pode ainda vencer, superar este medo e você pode deixar um pouquinho a arrogância, a soberba de lado, pedir perdão às pessoas, consertar as coisas. Por que você se lembra deste sonho agora? Porque é tempo. Porque é tempo. Ouça verdadeiros profetas, não dê ouvidos aos falsos profetas, as pessoas que vivem na corte do rei, eles são pagos, eles estão se beneficiando da corte do rei, por isso eles dizem o que o rei quer ouvir. Mas eu não tenho compromisso de falar aquilo que você quer ouvir. Mas eu posso fazer uma leitura do sonho que Deus deu para você próprio. Ou para que você não fizesse o que fez, ou para que antes do seu caixão estar descendo à sepultura, antes disso, você possa ainda olhar para todas essas coisas, lembrar do sonho que Deus te deu e se arrepender, pedir perdão a Deus, pedir perdão a todas as pessoas que se sentiram feridas pelo modo como foram tratadas por você, diretamente ou indiretamente. E você ainda pode, mais do que isso, você pode corrigir isso, você pode tirar todos estes processos que você moveu contra as pessoas, você pode tirar, você pode indenizar todas as, reparar o dano que foi causado. E aí, Gedeuti, consertando essas coisas, você tem ainda uma igreja que te obedece. Pega a palavra de Deus, começa a falar sobre aquilo que Jesus ensinou. Usa o Novo Testamento. Comece a falar sobre Jesus, o que Jesus ensinou e nos disse para fazer. Falar a verdade sobre perdão, sobre amor, sobre misericórdia, sobre quem é o próximo, sobre quem é o seu irmão de verdade. Acabar com essa divisão, acabar com essa separação, com este isolamento de pessoas. Jerusalém estava fechada, ninguém podia sair nem podia entrar, e o rei segurando até que eles entraram.
inevitavelmente, e a situação já estava muito difícil. Mas você tem tempo ainda, Gedeuti, abra as portas, deixe as pessoas serem livres e que sigam ao Evangelho, e se ele estiver aí, seguirão o Evangelho. Mas dá tempo, corrige, dá tempo, repara o dano causado às pessoas. É tempo de arrependimento? É tempo para que você, Gedeuti, você possa se lembrar deste sonho antes que você esteja descendo, então, à sepultura. Ainda dá tempo. Essa é a minha palavra para você, Gedeuti. Você pode me xingar, você pode esbravejar, você pode me processar. Mas eu precisava te falar isso. Que Deus abençoe a todos vocês e que Deus abençoe a sua vida, pastor Gedeuti Gueiros. E que Deus tenha misericórdia e que ainda, neste momento, possa mudar toda essa situação. Fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.